quando os espíritos ainda estão em processo de evolução, ou seja, quando ainda não alcançaram o estágio dos espíritos puros, o que os diferencia um do outro? São o seu nível de progressão moral e intelectual, certo? Ela faz essa primeira questão. Exemplo: o espírito A tem mais conhecimento na área de exatas que o espírito B. Em contrapartida, o espírito B é mais generoso que o espírito A. Já o A é mais sereno que o B. E assim vai, assim por diante. Um dia, lá no futuro, quando ambos tiverem alcançado o estágio de perfeição relativa, o que os diferenciaria? Como ficaria a questão da individualidade na prática desses espíritos? Aos meus olhos, A seria igual a B. Verdade? Vocês. Ela deu uma aula. É matemática. Deu uma Tem uma aula. pessoa que gosta de estatística aqui no programa. Eu já fiquei embananado aqui no A e no B. Eu falei, ixi, atrapalhou. É bem interessante a pergunta. A pergunta é o seguinte: o que diferencia os espíritos puros se eles estão todos na mesma classe? Essa é a pergunta. A questão é a seguinte: a divisão que Kardec faz nas questões 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, que é onde ele trata sobre essa hierarquia da evolução espiritual, ela é didática, ela não é absoluta. Isso não tem rótulo assim, isso tem um carimbo, pá. Aí agora você passou para outra classe, pá. Não é assim. Aquilo é só para a gente ter uma noção de como as coisas se colocam. E entre os chamados espíritos puros, evidentemente, se os puros são sempre relativos, aí também tem subdivisão. Então, eu tenho o espírito puro, Jesus é um espírito puro. Em relação a nós, ele é puro. Mas existe o cara que toma conta do sistema solar. Jesus é o governador de um planeta. O cara que toma conta de um sistema solar, ele é maior, né? Ele é mais puro, se a gente pudesse assim dizer. Aí tem o cara da galáxia que ainda é mais. Imagina, se existe o Cristo, não é razoável que a gente também considere que existe o Cristo do Cristo, o espírito que o Cristo segue, que é o seu modelo e guia? Gente, isso não tem fim. Isso não tem fim. Só que, para nós, receber uma lição do Cristo, para receber uma lição do Cristo, receber uma lição do líder da galáxia, receber uma lição do Cristo, a gente não veria diferença, porque o nosso grau de ignorância não consegue perceber. É como, por exemplo, você ser alfabetizado por uma professora que fez magistério e que aprendeu como alfabetizar crianças. E você ter uma turma de alfabetização que é instruída por uma professora que fez o curso de pedagogia, a outra que é pós-doutorado, tem pós-doutorado em alfabetização. Para a criança que está se alfabetizando, ela não consegue ver. Essa professora sabe mais do que a outra. Consegue ver, ela está se alfabetizando. Para ela, todas são iguais, sabem todas. A professora sabe demais, sabe todas as letras, como é que junta, todas as sílabas. Ela é incrível. A criança não consegue ver a diferença de conhecimento. Como nós não conseguimos ver a diferença dessas entidades espirituais tão evoluídas. Não consegue ver. Mas existe. Porque a professora do magistério olha para a que formou-se em pedagogia e diz: quem me dera ter o conhecimento dela. E a outra que fez pedagogia olha para a que tem pós-doutorado e diz: nossa, um dia, se Deus permitir, eu vou chegar lá. Mas a criança não percebe. Então, qual é a leitura de tudo isso? Na primeira ordem que o Kardec colocou os espíritos puros, que só tem uma classe, que são os espíritos puros,
é uma divisão didática. Se eu fosse abrir essa caixa, eu iria encontrar uma gradação imensa, que por hora não nos interessa, porque nós estamos tão longe de estudar isso, de entender isso, que lidar com a ideia de espírito puro, para nós, nesse momento, é suficiente. E a gente evocaria aqui a questão 14 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a querer se aprofundar no entendimento de Deus, e os espíritos respondem: não entreis num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes orgulhosos, porque acreditarias saber, quando na verdade nada sabeis. E lembrando, né, Lahá, que todos os espíritos, independente do grau de evolução, mantêm a sua individualidade. O que significa isso? Nós podemos conhecer todas as ciências, vamos dizer, todas relativamente, né, todas as ciências como espírito puros, dominar, né, as virtudes necessárias para espírito puro, mas na hora de eu me dedicar a uma tarefa, por mais que eu conheça a álgebra, a química, a física, eu vou me dedicar à arte, porque é aquilo que toca o meu coração. Então, as funções que eu exerço podem ser diferentes, porque Jesus precisa de anjos que trabalhem em todas as áreas para atender às necessidades do nosso orbe, da área das ciências, da área da saúde, da área da educação, né? A gente vê espíritos que vão se desenvolvendo, a exemplo de Emmanuel, né? Que tende a se dedicar à área da educação. A gente observa uma Joana de Ângeles que tende para essa área do conhecimento do ser humano, né? Da psicologia, do autoconhecimento. Então, são áreas em que as pessoas vão tendendo, o que não significa que ela desconheça as ciências da educação, nem que o Emmanuel desconheça a outra. Mas essas diferenças são respeitadas e são necessárias para que o universo continue aí circulando.